Coloquei, tá carregando, tá? Agora. Agora foi? Foi. Então, gente, antes de mais nada, bom dia. Vou apresentar para vocês hoje um pouco do trabalho que venho desenvolvendo no meu projeto de mestrado. Esse trabalho está intitulado de Implicações do Treinamento Físico Moderado sobre o metabolismo do tecido adiposo branco de ratos submetidos à desnutrição proteica nos períodos críticos de desenvolvimento. Na construção desse trabalho, eu conto com a orientação da professora doutora Mariana Pinheiro Fernandes e a orientação da professora doutora Cláudia Jacques Lagranha. Então, o ambiente nutricional, ele vai implica em importantes consequências para a saúde em qualquer período da vida. Entretanto, esse ambiente nutricional, sobretudo a desnutrição, durante os períodos de gestação e lactação, eles representam um ponto crítico durante todo esse processo. Tá? E aí, o que é que ocorre? Durante o período de privação nutricional, certas alterações fisiológicas e metabólicas ocorrem no feto. E essas alterações, elas modificam o fluxo energético que está sendo direcionado para os órgãos em desenvolvimento. E o que é que ocorre? O que é que acontece? O que acontece é que esse fluxo energético ele vai ser direcionado para órgãos de maior importância, como o cérebro, por exemplo, em detrimento de outros que, naquele determinado momento, não seriam tão vitais, assim possamos dizer, como é o caso do tecido adiposo. Tá? E esse mecanismo ele só é possível graças à capacidade adaptativa do organismo em desenvolver-se de acordo com o ambiente ao qual está sendo exposto, mesmo se esse ambiente ele oferecer algumas condições adversas. E essas alterações elas podem repercutir de forma negativa a médio e a longo prazo sobre os sistemas fisiológicos, contribuindo para o surgimento de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, tal como é preconizado na teoria da desenvolvimentista da saúde e da doença, do Dohar. Essa desnutrição proteica, a literatura traz alguns achados, e aí eu separei alguns tecidos específicos sobre o que é que se diz da desnutrição proteica e seus efeitos nesses tecidos, tá? No sistema nervoso central, mais especificamente no tronco encefálico, estudos conduzidos por Ferreira, no ano de 2016, eles avaliaram eles conseguiram identificar, na verdade, que nesse tecido existe uma disfunção mitocondrial, existe um aumento no estresse oxidativo. Isso leva ao comprometimento do tecido, uma vez que o tronco encefálico ele se trata de uma estrutura importantíssima no controle de algumas funções vitais. Tá? No fígado, alguns outros estudos eles trazem o aumento do processo inflamatório, assim também como o aumento do estresse oxidativo, tá? E esses dois processos, eles estão diretamente associados com a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a manifestação da síndrome metabólica nesse tecido, tá? No pâncreas, alguns outros estudos, eles detectaram alterações morfológicas, ou seja, a estrutura do tecido ela foi comprometida e, consequentemente, por haver um comprometimento estrutural, também levou a um comprometimento funcional, tá? E eles observaram também que houve uma diminuição da secreção de insulina. Ou seja, assim como em alguns outros tecidos, mas especificamente nesses, a literatura ela já traz alguns achados que nos mostram que a desnutrição proteica, durante os períodos de gestação e lactação, que são os períodos iniciais da vida, elas podem repercutir de forma negativa a médio e a longo prazo. Tá? Mas o que é que a literatura traz sobre o tecido adiposo? O que é que temos?
tá? Apesar de não termos tantas informações a respeito da desnutrição proteica e seus efeitos sobre o tecido adiposo, a literatura ela já nos mostra, ela já nos dá alguns indícios e um direcionamento do que ocorre nesse tecido quando esses indivíduos eles passam por um processo de privação nutricional, tá? Então, é possível observar que houveram também alterações morfológicas semelhantes como houve no pâncreas, tá? Consequentemente, essas alterações morfológicas, elas levam a uma disfunção tecidual. Além disso, foi possível também identificar um alto nível de inflamação residual nesse tecido e um prejuízo no processo de adipogênese, tá? Então, basicamente, esses foram os principais achados que eu consegui identificar na literatura que falam sobre a repercussão da desnutrição proteica no tecido adiposo, tá? E o que é que isso repercute? O que é que isso nos diz? Tá? O tecido adiposo, comumente, ele sempre foi conhecido como reservatório energético. Isso era uma visão simplista que se tinha do tecido, apesar de hoje nós já termos uma visão um pouco mais diferente. O tecido adiposo ele atua como um órgão endócrino, ele é um dos pilares do controle metabólico, tá? Por ter uma alta capacidade de comunicar-se com outros tecidos, como o sistema nervoso central, tecido muscular, pâncreas e fígado. E fígado são alguns dos exemplos dos tecidos que o tecido adiposo ele exerce função através de sua comunicação. Além da sua principal função, ou digamos assim, da sua função mais disseminada, mais conhecida, que seria de armazenamento, o tecido adiposo ele também é um órgão importantíssimo no que diz respeito ao metabolismo de glicose, a sensibilidade de insulina, a sensibilidade à insulina, no controle do apetite e também por mediar respostas inflamatórias. O comprometimento de todas essas funções que acabei de citar, eles estão diretamente associados com o desenvolvimento e o surgimento do diabetes do tipo 2 e da aterosclerose. Em contrapartida, o exercício físico ele é uma atividade a qual nós temos diversas informações na literatura falando sobre os seus benefícios, sobre a sua importância na manutenção da saúde. Tá? E o que é que a literatura ela traz para a gente sobre exercício e tecido adiposo? É perceptível que o tecido adiposo ele é uma estrutura altamente sensível aos efeitos do exercício físico. Tá? Isso pode ser observado a partir de alguns padrões que são observados nessa estrutura frente a um programa de exercício físico ou ao processo do exercício físico, assim possamos dizer. Tá? Então, o exercício físico ele promove no tecido adiposo o aumento da sensibilidade à insulina, o aumento da captação de glicose, o aumento um maior metabolismo de ácidos graxos, tá? Uma menor resposta inflamatória. Então, esses são alguns dos efeitos do exercício físico sobre o tecido adiposo. Mas aí, qual seria a influência do exercício físico, ou de que forma o exercício físico ele poderia agir sobre esse mesmo tecido adiposo nos indivíduos que foram submetidos à desnutrição proteica nos períodos iniciais da vida, uma vez que nós já vimos que há um comprometimento dessa estrutura frente àquele insulto que ocorreu nos períodos iniciais da vida. Tá? Então, a nossa hipótese, ela fala que um programa de exercício físico moderado, ele é capaz de atenuar ou reverter os efeitos prejudiciais que a desnutrição proteica, nos períodos iniciais da vida, causam sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios, especificamente, quando nós falamos de tecido adiposo branco de ratos. Dentre os nossos objetivos, o nosso objetivo geral é de investigar as implicações do treinamento físico moderado sobre o metabolismo do tecido adiposo branco de ratos submetidos à desnutrição proteica nos períodos críticos de desenvolvimento. Os nossos objetivos específicos
nós vamos avaliar os efeitos do treinamento físico sobre o metabolismo do tecido adiposo branco de ratos que foram submetidos à desnutrição proteica e por meio de algumas técnicas bem específicas, tá? Nós vamos fazer uma análise da morfologia do tecido adiposo branco através da histologia, na tentativa de identificarmos de que forma está aquela estrutura, de que forma está aquele tecido, tá? Além disso, nós vamos fazer a análise de algumas enzimas que regulam o metabolismo, tanto dos carboidratos, como é o caso da fosfofructoquinase 1, como é o caso da G6PD-H, e também nós vamos identificar a atividade de enzimas que estão associadas com o metabolismo de lipídios, como a beta-ADE e a FAS. Tá? Além disso, nós também fizemos, perdoe-me, eu esqueci de colocar aqui, mas nós também vamos avaliar, na verdade já avaliamos a atividade da citrato sintase, tá? Que é uma enzima muito importante no controle do ciclo do ácido cítrico. Uma via bastante importante no que diz respeito ao metabolismo oxidativo. Tá? Além disso, nós vamos fazer a quantificação da expressão dos seguintes genes, do AMPK, do PPAR-gama e do PGC1-alfa, que são importantes mediadores no que diz respeito ao controle metabólico, ao controle energético, e, além disso, nós vamos também fazer a quantificação da expressão proteica da AMPK fosforilada. O nosso desenho metodológico, então, ele ocorreu da seguinte forma. Para a formação do nosso grupo experimental, nós obtivemos ratas fêmeas da linhagem mista. Tá? Essas ratas elas foram provenientes do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, e elas foram postas em condições padrões de biotério, lá no próprio CAV, onde está sendo desenvolvido todo o nosso projeto. Esse período de adaptação durou aproximadamente 30 dias, elas foram totalmente ambientadas. Após esse período de adaptação, essas fêmeas elas foram postas para acasalar, tá? Numa proporção de 2 fêmeas para um macho, e após todo o processo de identificação de prenhez, elas foram realocadas em gaiolas individuais, e a partir dessa identificação da prenhez, elas foram subdivididas em 2 grupos no que diz respeito ao conteúdo da dieta, tá? O conteúdo proteico da dieta. Mais uma vez, me perdoem, tá repetido o percentual aqui, mas ele não é esse percentual, tá? O controle é de 21% de proteína, tá? E o desnutrido é de 17% de proteína. Perdão, é o oposto, tá? O controle é de 17% de proteína e o desnutrido são 8% de proteína, tá? E essa dieta ela foi ofertada durante os períodos de gestação e lactação, e no 21º dia, que é o período de desmame, esses animais eles passaram a consumir uma dieta controle, e a dieta controle que nós utilizamos foi a Presence, que é a dieta padrão de biotério. No 21º e no 28º dia de vida, esses animais eles foram submetidos a um teste de aptidão. Através desse teste, nós identificamos quais eram os animais que eram mais propícios a realizarem o programa de treinamento físico. Após 48 horas do teste, a partir do 30º dia, os animais eles foram submetidos ao protocolo de atividade de exercício físico, tá? Exercício físico esse que foi realizado a aproximadamente 50% da capacidade máxima desses animais. Todo final de semana, onde nós fechávamos a semana, era realizado um processo de teste para nós fazermos um incremento, tá? Para levarmos em consideração a progressão do treinamento. Esse exercício ele foi empregado 5 vezes na semana, tá? Aproximadamente 1 hora de atividade por dia, certo? E após o término desse programa de exercício,
Esses animais eles foram submetidos à eutanásia e tiveram seu material biológico coletado para as análises. Os dados eles foram analisados através do software estatístico do Prisma, tá? A versão 5. No primeiro momento, nós utilizamos o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, e para a comparação entre os grupos, nós utilizamos o teste ANOVA-2-Way, tendo como fatores o ambiente nutricional perinatal e o exercício físico. E o nosso pós-teste utilizado foi o teste de Tuckey, levando em consideração um P significativo como 0,05. Os nossos resultados, todo o processo de pandemia, ele terminou atrapalhando um pouco o andar dos nossos trabalhos dentro do laboratório, tá? O resultado que nós temos até o presente momento, embora tenhamos um material biológico coletado e já preparado para análises daqui a alguns poucos dias, tá? Nós temos o resultado da citrato sintase, que seria uma enzima, como eu havia falado anteriormente, é uma enzima que está presente lá no ciclo do ácido cítrico e ela faz o controle de todo aquele processo daquela via oxidativa que é bastante importante, tá? E o que é que nós podemos observar? Observamos que os animais que foram submetidos a essa desnutrição proteica e que realizaram o programa de treinamento, eles tiveram um aumento de aproximadamente 72%, 73% da atividade dessa enzima. Isso significa que o metabolismo oxidativo daqueles animais ele está sendo potencializado, e essa é uma das principais observações que podem ser feitas a partir do exercício físico. Esse é um dos principais padrões, digamos assim, quando nós falamos da análise enzimática, é o principal padrão, digamos, de efetividade do exercício físico. Então, o exercício físico ele foi efetivo nesse parâmetro da citrato sintase, nesses animais desnutridos. Tá? Como eu falei anteriormente, as demais análises elas estão prestes a ser realizadas, mas ainda não temos resultados no presente momento. E um outro resultado parcial que nós temos foi a submissão de um protocolo de revisão sistemática. Nós já iniciamos o processo, nós já iniciamos, na verdade, essa revisão, já fizemos o piloto. Tá? Essa revisão está intitulada de efeitos da desnutrição proteica durante o período perinatal no desenvolvimento do tecido adiposo, e seria uma revisão sistemática e já está devidamente cadastrada no sistema da Próspera. Agradeço e muito obrigado. Temos qualquer dúvida? Agradecemos as palavras, Adolf. Disponibilizaremos agora o tempo para as perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat que nós iremos passar para o Adolf. E parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu fiquei na dúvida, no caso, o teu projeto agora vai ser a revisão sistemática, é isso? Não, como vai ser a parte. Aproveitando esse tempo que a gente não conseguiu realizar o trabalho no laboratório propriamente dito, nós estamos trabalhando, já começamos os trabalhos em cima do desenvolvimento dessa revisão sistemática, que além de servir para agregar no nosso trabalho, foi também uma questão de oportunidade do momento, né? A gente está com um pouco mais de disponibilidade em casa devido à pandemia, e aí surgiu a ideia da revisão sistemática. E aí a gente está conduzindo em paralelo com os nossos trabalhos no laboratório, que foram retomados há pouco tempo. Foi um trabalho que foi, assim como acredito que da grande maioria, foi prejudicado por todo esse processo de pandemia, mas que a gente já está conseguindo conduzir. Os trabalhos eles já foram iniciados, a gente tem material biológico já coletado, e daqui a alguns poucos dias a gente já vai estar com alguns outros resultados também. Certo, obrigada. Alguma dúvida mais, pessoal? Acredito que não.